Nessa aula, estudaremos a sistemática para a realização das análises de riscos, envolvendo as atividades do processo de carga e descarga, o recebimento de mercadoria, a expedição e a área da moega. Com base nas informações desses setores, também foi possível ouvir os trabalhadores realizar consulta no momento em que realizou o estudo do ambiente, na data de 10/7/2023. Foram ouvidos os supervisores e os auxiliares de carga e descarga. Esses trabalhadores fazem parte do grupo similar de exposição, carga e descarga. Vamos ver as atividades desenvolvidas nesse setor, a situação que é rotineira, estudar os fatores de risco, os danos associados com consequências dos fatores de risco, vamos verificar as questões relacionadas aos requisitos legais aplicados nessa atividade, aos requisitos legais aplicados ao perigo, aos fatores de risco da fonte de perigo. Estudaremos também o conceito sobre avaliação de risco, onde entenderemos as informações sobre a probabilidade, a frequência, o grau de possível lesão, número de pessoas expostas, extrairemos dessas variáveis a categoria de risco, bem como a prioridade. Após essas avaliações, que servirão como base para a gradação do perigo com relação à probabilidade de gerar o dano ou ferimento no trabalhador ou doença do trabalho. Após essa etapa, vamos estudar os quesitos relacionados ao gerenciamento, de acordo com as análises anteriores, se existe alguma medida de controle do risco, seja ela de forma administrativa, como orientação do processo, método de trabalho, ou mesmo de proteção coletiva, que entre a fonte geradora de perigo e o trabalhador na trajetória, se existe alguma barreira, alguma maneira, alguma forma de atenuar a energia perigosa gerada no processo, ou se existe alguma medida de proteção individual através da adoção de equipamento de proteção individual EPI. De acordo com a interpretação, vamos verificar também o gerenciamento necessário, que, de acordo com a gradação, caso seja necessário, é importante nessa etapa recomendar e estabelecer quais dispositivos, quais barreiras devem fazer parte para suplementar, compor ou até mesmo garantir ou até mesmo ser implantada de forma efetiva, por não existir medidas anteriores que asseguravam e assegurem o gerenciamento dos riscos de acordo com a interpretação da fonte de perigo. Após essa etapa, vamos realizar nova avaliação de risco para verificar como ficou após o gerenciamento, o estudo do gerenciamento existente e necessário, as condições de probabilidade, se existe chance de acontecer ainda o acidente ou não, com relação às frequências, o grau de possível lesão, o número de pessoas expostas e também conseguir novamente graduar o risco e estabelecer a prioridade para efeito de formação do plano de ação, que vai fazer parte do programa de gerenciamento de risco. Então, vamos estudar esses conceitos de avaliação no primeiro momento e nos veremos na próxima aula, onde trataremos sobre análise de perigos e riscos do processos envolvendo carga e descarga. Até lá, nos veremos em breve. Obrigado. Estudaremos nessa aula o assunto análise de risco. Vamos identificar as atividades do supervisor e os auxiliares de carga e descarga, que realizam durante a chegada de caminhões para descargas na moega as seguintes etapas: ajudar na baliza do caminhão para mobilização na área da moega, abrir a bica que vai permitir a saída do escoamento do arroz que está dentro do caminhão, escalar a grade da carroceria e dentro da carroceria fazer o manejo com uso de APA do produto que não saiu ou não foi escoado para locais de abertura na carroceria. Também realizam atividades de descarga de sacarias, realizam também cargas de fardos de arroz em caminhões na área de embarque do setor de expedição da empresa. De acordo com as análises dessas atividades, os fatores de risco relacionados a elas são trabalho em pé por longos períodos e exigência de posturas inadequadas, trabalho com cargas elevadas. Essas duas fontes de perigos estão diretamente relacionadas à atividade desses trabalhadores. Também existe a fonte de perigo ou fator de risco de acidente, que é queda de diferença de nível, subir e descer da carroceria de caminhão. Existe também no processo fatores de risco, acidente com choque elétrico, proveniente da necessidade de acionadores
equipamentos energizados, como contadores e elementos componentes do quadro ou do sistema elétrico de funcionamento dos elevadores. Existe também outro fator de risco, acidente com queda de mesmo nível, em virtude da necessidade de deslocamento na empresa, em suas áreas, em que há pisos irregulares, inclusive a presença de irregularidades na moega, necessidade de transitar sob a grade da moega. O fator de risco químico, que são poeiras respiráveis e particulados, insolúveis ou de baixa solubilidade, conhecido como PNOS. Existe também a exposição a agentes físicos, ruído contínuo ou intermitente, durante o processo de descargas na moega principalmente. Bom, identificado então os fatores de risco ou os perigos que são fontes geradoras nessas atividades, vamos analisar o dano ou a consequência dessa fonte de perigo ao trabalhador, que pode refletir em dores em membros inferiores, dores na coluna, cansaço físico, bem como pode refletir em dores lombares, dores na coluna, cansaço físico, nos riscos ou nos fatores de risco da fonte de perigo ergonômico. A fonte de perigo, os fatores de risco de acidente podem gerar no processo de queda da carroceria, ao subir ou descer, fratura, luxações e até mesmo fatalidade, em virtude da energia gerada na queda. O fator de risco ou a fonte geradora de perigo de choque elétrico pode ter consequência, parada cardiorrespiratória e até mesmo ser fatal. O fator de risco de queda de mesmo nível, em virtude da necessidade de deslocamento dentro da empresa, pode gerar como consequência luxações e entorse de tornozelos. O fator de risco, a fonte de perigo de exposição a PNOS, que é os riscos químicos gerados pelo excesso de poeira, principalmente na área da moega, pode ter como consequência irritação das vias aéreas, doenças respiratórias não fibrosantes diversas, dependendo da natureza do agente suspenso no ar. Pode gerar irritação das vias aéreas, doenças respiratórias, em virtude da concentração dos azeros dispersóides que estão presentes no processo de descarga. A fonte de perigo ou fator de risco físico, ruído contínuo intermitente, pode ter como consequência dor de cabeça, estresse ou perca auditiva. São essas as consequências das fontes de perigo. Vamos analisar agora os requisitos legais aplicáveis, o que trata a lei, que, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no seu dispositivo 6.730, de março de 2020, é obrigatório que, de acordo a cada fonte de perigo ou fator de risco, haja um bloqueio ou um gerenciamento para a devida exposição do trabalhador durante o seu processo de atividade. E de acordo ao fator de risco, fonte de perigo ergonômico, trata a Portaria Ministerial de Trabalho e Previdência número 423, de 7 de outubro de 2021, a NR número 17, a necessidade de gestão do risco para a fonte de perigo ergonômico, como o trabalho em pé, bem como as exigências de postura inadequada com trabalho com elevação de carga. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, número 6.730, de 9 de 3 de 2020, acidente com diferença de nível, subida da carroceria do caminhão, deve ser gerenciado com medidas de controle ao risco da energia gerada na possibilidade da queda. E de acordo com a Portaria também Especial de Previdência e Trabalho, número 6.730, de março de 2020, a NR1, e a Portaria 598, de 7 de dezembro de 2004, a NR10, é necessário que a exposição, fonte de perigo a fatores de riscos como choque elétrico, haja bloqueio, medidas de controle do risco para garantir a segurança do trabalhador durante as suas exposições. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 6.730 de 2020, a NR1, e bem como a Portaria Ministerial de Trabalho e Previdência 2.175 de julho de 2022, a NR6, que trata sobre equipamento de proteção individual, e bem como a Portaria Ministerial do Trabalho e Previdência 2188, de julho de 2022, a NR8, trata que construções, áreas de acesso, bem como pisos, têm que ser regulares e uniformes para garantir a circulação com segurança pelas áreas de acordo com a necessidade de deslocamento no interior de empresa. Conforme trata também a Portaria DNSST número 8, de 5 de outubro de 1992, a NR15, é necessário uma medida de controle ao risco de exposição a agentes químicos, aerodispersórios nas suas formas, poeira, neblina, névoas, fumos, gases e vapores. De acordo à exposição no processo de descarga, é fundamental que haja avaliação dessa concentração e, de acordo com os resultados, a adoção de medidas que seja suficiente a assegurar a exposição dentro dos limites de tolerância. Conforme trata a Portaria Especial de Previdência e Trabalho, número 6.730, de
2020, a NR1, e a Portaria 2175, de julho de 2022, a NR6, e Portaria 426, de 7 de setembro de 2021, a NR9, é necessário que a fonte geradora de perigo, agentes físico, ruído, seja estudado, avaliado a sua intensidade e adotado medidas de prevenção, prioritariamente que haja o controle da fonte geradora desse perigo, através de medidas de isolação da fonte de perigo, como isolantes acústicos. Veremos agora as outras informações referentes a essa análise que acabamos de realizar sobre atividade, rotinas, perigos, danos e requisitos legais. Na próxima aula trataremos sobre avaliação de risco, onde trarei conceitos importantes que vai ser uma mudança de percepção para você, trabalhador, acerca dos fatores de risco existentes nas suas rotinas de trabalho. Nos veremos na próxima aula e até já. Obrigado.